Eu li 52 livros em um ano e nesse vídeo eu vou te contar como que eu operei esse milagre. Toda vez que eu vi uma história dessa de alguém que leu um livro por semana, eu sempre achei esse troço, cara, bizarro. Como é que alguém consegue encontrar tempo pra fazer isso? Um livro por semana é coisa pra caramba e é até meio maluco pensar que eu me tornei uma dessas pessoas. E essa jornada toda começou num questionamento que eu tinha sobre o que é melhor, metas ou sistemas. Metas, você certamente já está muito familiarizado, a gente tem metas para todo tipo de coisa, especialmente no mundo corporativo, e é uma ferramenta extremamente utilizada por praticamente todo mundo. Mas um troço menos comum são os sistemas, e sistemas eles são defendidos por caras muito interessantes. O James Clear, por exemplo, no seu livro Hábitos Atômicos, ele menciona que foram sistemas que permitiram que o time de ciclismo da Inglaterra tivesse uma das melhores performances de todos os tempos de uma forma completamente inesperada. Porque afinal de contas, se tem uma coisa que existe em comum entre perdedores e vencedores, é que ambos têm as mesmas metas. E no entanto, alguém perde e alguém ganha. E segundo caras como James Clear, a diferença está nos sistemas. Então, esse ano eu resolvi fazer um teste e esse teste foi eliminar meta de leitura da minha vida. E eu resolvi estabelecer um sistema que é, toda vez que eu fosse caminhar no parque aqui perto da minha casa, eu ia lendo junto comigo. E talvez isso mereça um pequeno disclaimer, porque eu descobri ao longo dos vídeos em que eu falava sobre isso que as pessoas ficam meio confusas. Sim, enquanto eu estou caminhando no parque, eu estou lendo ao mesmo tempo. Se isso parece uma habilidade bizarra para você, desculpa, mas enfim, é assim que eu funciono. Eu estou caminhando no parque, lendo no meu Kindle, meu livrinho, e esse foi o sistema que eu estabeleci para mim. Fecha disclaimer. Eu comecei esse sistema porque aqui em casa somos eu, minha esposa e o meu filho, que acabou de fazer um ano. Ele não faz sonequinhas muito bem, eu faço sonequinhas com ele, muitas vezes andando com ele no parque, num canguru. Então eu resolvi usar essa ideia de vou passear com meu filho e eu vou lendo ao mesmo tempo, e é isso aí. A princípio eu ia lendo coisa de 1 hora por dia mais ou menos, foi assim que o ano começou. Em que eu ia simplesmente lá de manhãzinha, caminhar com ele tirar uma sonequinha e vida que seguia. E as coisas funcionaram surpreendentemente muito bem. Quando chegou em maio, eu já tinha lido mais ou menos aí uns 20 livros ao longo do ano e eu percebi que eu estava mantendo mais ou menos essa métrica aí de um livro por semana e tudo estava indo de uma forma estupidamente fantástica, mostrando que realmente os sistemas são muito superiores a metas. Mas logo depois disso as coisas começaram a desandar. Começaram a desandar porque eu tive várias viagens ao longo do ano a trabalho, eu fiquei fora do Brasil 3 vezes ao longo desse ano, durante semanas, e isso cagou a minha rotina. Não só isso, a babá que a gente tinha saiu, a gente teve que trocar de babá 2 vezes, o que adicionou caos na minha vida, e de quebra eu ainda tive demandas e mais demandas de trabalho que começaram a tornar tudo isso mais tortuoso e eu comecei a caminhar cada vez menos. E conforme o tempo foi passando, eu comecei a perceber uma grande verdade, que é, sistemas funcionam muito bem enquanto eles funcionam. Uma vez que um sistema quebra, aí o negócio azeda. E essa foi uma lição amarga que eu tive aí com o passar do tempo. Eu continuei meu ritmo de leitura depois de uma forma meio quebrada, fui caminhando, e quando eu cheguei em novembro, mais ou menos, no metade de novembro, eu estava lendo o meu livro de número 34 e eu li o livro Implacável do Tim Grover. Tim Grover, que foi o treinador do Michael Jordan, Kobe Bryant, dentre outras estrelas do basquete. E ele fala muito sobre mindset e o que diferencia os vencedores realmente incríveis do resto da galera. E quando eu li esse livro, eu comecei a me questionar se, eu tô agindo de acordo com as coisas que eu realmente acredito, eu realmente estou agindo de acordo com essa ideia de manifestar meu potencial. E eu cheguei à conclusão de que dane-se, eu vou ler 52 livros em um ano e é isso que eu vou fazer e é isso aí. Então, a partir daí, o que eu resolvi fazer foi abraçar essa missão das metas de ler 52 livros. E assim começou. Eu tinha, pelas minhas contas, eu li mais ou menos 2 dias e meio por livro. Então eu tinha que ler mais do que o dobro da velocidade que eu estava lendo. E eu comecei fazendo isso porque, já que eu estava sem babá mesmo no momento, porque a gente trocou de babá de novo, porque, enfim, é muito difícil contratar uma babá nessa cidade maluca. Eu comecei a caminhar com ele pelo menos 2 vezes por dia, às vezes 3. O que me fazia, caminhar com ele de 4 a 6 horas e caminhar 20 km por dia. E no começo foi absolutamente excruciante. Eu chegava em casa morto, eu só queria sentar no sofá e respirar,
Mas, conforme os tempos foi passando, não só as coisas foram ficando mais fáceis, como eu comecei a acelerar o meu ritmo de leitura. E eu comecei a perceber que eu comecei a ler um livro a cada um dia e meio, mais ou menos. E no dia 19 de dezembro, eu finalmente alcancei a marca de 52 livros. Ainda dá tempo de ler mais alguns, porque ainda tem alguns dias no ano. Mas fato é, eu consegui fazer esse troço. Graças, ironicamente, às metas. E essa jornada me trouxe alguns aprendizados interessantes. O primeiro deles é que, se você tem um bom sistema, ler um livro por semana é muito mais fácil do que parece. Um livro hoje, eu demoro para ler um livro normal, coisa de 6 a 8 horas eu leio um livro inteiro. Eu estaria disposto a apostar com você que você gasta mais do que isso por semana nas suas redes sociais. Se você substituísse o tempo das redes sociais por uma leitura, se tiver um sistema no lugar que te faz ler de verdade, significa que você leria um livro por semana. Ainda que você diga que eu leio muito rápido, que você demore o dobro do tempo que eu demoro, significa dizer que você estaria lendo 2 livros por mês, só substituindo o tempo de redes sociais. A segunda lição que eu tive com isso é que metas tendem a gerar auto-esforço. Me chamou muito a atenção no começo do ano, até praticamente o primeiro semestre inteiro, como foi fácil ler tudo aquilo. Porque eu encaixei numa rotina que era agradável, fazia sentido na minha vida e as coisas fluíam lindamente. Uma vez que eu estabeleci as metas, sim, eu consegui ler muito mais, mas foi muito mais sofrido do que sem os sistemas. Então, as metas têm esse problema. E não só isso, as metas têm uma segunda questão que é: metas, elas só têm valor se elas conseguem gerar motivação intrínseca. E eu acho que essa é uma questão muito foda que merece ser abordada. Porque o grande ponto do mundo corporativo é esse, né? É uma meta externa a você que foi colocada, que você tem a obrigação de alcançar. Aquilo te traz terror, angústia, ansiedade, 10 mil coisas que são o completo oposto de motivação intrínseca. E quando você tem uma meta que é autodeterminada, uma meta que te empolga, uma meta que você tem tesão em fazer, o jogo é diferente. Mas esse é um pouco do ponto. Se você tem uma meta que te força, te obriga, que não gera motivação intrínseca, eu estou disposto a apostar com você que ela está gerando um altíssimo grau de esforço, um altíssimo grau de sacrifício, mas não está gerando uma motivação que te ajuda a seguir em frente. E finalmente, se possível, tenha metas e sistemas. Mas se você que tiver que escolher, escolha sistemas. Porque no final do dia, as metas, elas são muito legais no curto prazo. Elas são muito legais para te dar uma visão de longo prazo até, mas as metas não te levam até lá. O que te leva no longo prazo são os sistemas. E eu acho que o que ficou para mim de toda essa jornada foi muito bacana chegar e bater a meta de 52 livros, mas pro ano que vem eu não vou estabelecer essa meta. Eu vou me ater aos meus sistemas. Porque uma coisa que acabou acontecendo também é que eu não escolhi livros pequenos, mas eu evitei livros grandes. Eu evitei livros que me demandassem muito intelectualmente, porque isso ia contra a minha meta. E esse é um pouco do lance. A meta, ela te força a ir por um caminho que vai te levar a atingi-la, mesmo que isso não seja 100% alinhado com o que você realmente deseja. E no final do dia, uma meta tem que ser uma ferramenta e não um objetivo em si mesmo. E se você está convencido de que sistemas realmente são foda, dá uma olhada nesse livro aqui, Hábitos Atômicos, que ele vai te dar dicas fantásticas de como você pode construir um excelente sistema.